Fala povo curioso, eu sou a Vanessa Lima. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Planet Curioso e vamos para mais um fato. Criar uma invenção única que muda o curso da história da humanidade deve ser uma das maiores satisfações que alguém pode sentir. É difícil imaginar o prazer experimentado pelas pessoas que estiveram por trás de criações brilhantes como a roda, o concreto, máquina a vapor, internet e o avião. Mas nem todas as invenções possuem fins exclusivamente benéficos para o mundo. Existem algumas que, na verdade, deixaram consequências trágicas e até macabras. E alguns dos gênios por trás dessas terríveis descobertas terminaram atormentados pela sua consciência ou morreram com as suas invenções. Vamos honrar esses gênios esquecidos lembrando-nos deles e de suas invenções fatais. Sem mais delongas, vamos diretos aos fatos. Número 1. William Nelson, criador da bicicleta motorizada. O engenheiro da General Electric tinha apenas 24 anos quando começou a fazer testes em sua bike pela primeira vez. Em meados de outubro de 1903, ele havia desenvolvido um motor para colocar na bicicleta padrão, com uma promessa de melhorar a vida dos ciclistas. Com um olhar promissor para o futuro na concepção do que hoje conhecemos como moto. Infelizmente, Nelson não foi muito longe. Durante uma descida íngreme enquanto testava sua bicicleta motorizada, ele acabou ganhando muita velocidade, levando-o a uma queda fatal. Número 2. Alexander Bogdanov, inventor da transfusão de sangue. O filósofo, economista, médico, escritor e revolucionário bolchevique russo, em 1924, ficou obcecado por suas experiências com transfusão sanguínea. Ele realizava testes em si mesmo, em uma época em que o conhecimento acerca das transfusões ainda era muito limitado. Portanto, Bogdanov não teve nenhum mínimo rigor para lidar com o sangue de outras pessoas, e o quão contaminável isso poderia ser. 4 anos após o início de seus experimentos, ele contraiu malária e tuberculose após receber uma transfusão de sangue infectada de um doador. Bogdanov morreu em 7 de abril de 1928, em Moscou, aos 54 anos. Número 3. Arthur Galston e o agente laranja. O fisiologista e botânico norte-americano Arthur Galston nunca pensou que estivesse criando algo que poderia ser utilizado como arma de destruição. O agente laranja. Sua área de estudo se concentrava nos hormônios vegetais e nos efeitos da luz sobre o desenvolvimento das plantas. Durante esses estudos, ele fez experiências com um regulador do crescimento das plantas, chamado ácido triodobenzoico UTIBA, sigla em inglês. O cientista descobriu que esse componente poderia estimular a floração da soja e fazê-la crescer com mais rapidez. Ele também advertiu que, se fosse aplicado em excesso, o composto faria com que a planta perdesse suas folhas. Mas as descobertas de Galston não ficaram restritas apenas ao mundo vegetal. No contexto da Guerra do Vietnã, ocorrida entre os anos de 1955 e 1975, outros cientistas utilizaram suas descobertas para criar o agente laranja. Um herbicida poderoso que tinha como objetivo eliminar florestas e colheitas que poderiam ser aproveitadas pela guerrilha do Vietcong. Entre 1962 e 1970, as tropas norte-americanas lançaram cerca de 75 milhões de litros do herbicida para destruir cultivos e expor as posições e rotas de movimentação dos inimigos. O botânico Arthur ficou profundamente abalado e alertou as autoridades e o mundo em diversas ocasiões sobre os enormes danos ambientais causados pelo agente laranja. Em seguida, ele afirmou que o herbicida também representava riscos para os seres humanos. O componente mais perigoso do agente laranja é a dioxina, que é um contaminante que pode permanecer no meio ambiente por décadas, entre outras coisas. Pode causar câncer, má formação fetal, problemas de infertilidade e atacar o sistema nervoso e imunológico. As advertências de Galston e de outros cientistas fizeram com que o governo norte-americano encomendasse um estudo toxicológico. À luz dos resultados, o então presidente Richard Nixon ordenou a suspensão dos lançamentos de agente laranja. O botânico declarou: "Eu costumava pensar que seria possível evitar envolver-se nas consequências antissociais da ciência simplesmente não trabalhando em nenhum projeto que pudesse ter fins malignos ou destrutivos. Aprendi que as coisas não são tão simples e que quase todas as descobertas científicas podem ser pervertidas ou deformadas devido às pressões sociais. A ciência se destina a melhorar o progresso da humanidade e não a reduzi-lo. Seu uso como arma militar é muito maligno", acrescentou ele. Galston também afirmou que o agente laranja foi um mau uso da ciência. Número 4. William Bullock, inventor da prensa tipográfica.
A prensa tipográfica, mais conhecida como prensa móvel, revolucionou os meios de comunicação quando foi criada, em 1865, por William Bullock. A invenção aplicava pressão em uma superfície com tinta, transferindo para uma superfície de impressão, geralmente papel ou tecido. Foi assim que Bullock ajudou a acelerar o mercado, permitindo que os jornais antigos fossem impressos mais rapidamente em centenas de tiragens por hora. William era responsável por instalar e fazer a manutenção do dispositivo, e foi assim que Bullock encontrou seu fim. Durante uma instalação, a máquina prendeu sua perna e a esmagou. Bullock morreu na mesa de cirurgia para amputação da perna. Número 5. Alfred Nobel e a dinamite. Em dezembro de 1896, dois jovens engenheiros suecos tiveram a surpresa de suas vidas quando abriram o testamento de Alfred Nobel, que os encarregou de empregar a maior parte da sua fortuna com o propósito de criar uma entidade para celebrar o progresso da humanidade. Seguindo as instruções do seu mestre, Ragnar Sohlman e Rodolfo Lundquist, criaram a Fundação Nobel, que estabeleceu prêmios anuais pelos méritos alcançados na física, química, medicina e fisiologia, literatura e paz mundial. Em 1969, adicionou-se a economia. Este último desejo de Nobel não veio ao acaso. Existe uma razão contundente por trás dele. Afirma-se que, nos seus últimos dias, a ideia da morte e da destruição geradas pela aplicação de seus inventos o atormentava. Por isso, ele decidiu doar grande parte da sua fortuna para a criação da fundação. Décadas antes, o químico, engenheiro, escritor e inventor sueco havia inventado a dinamite. Nascido em uma família de engenheiros, Nobel trabalhou com seu pai na fabricação de explosivos. Mas, em 1864, ele viveu uma experiência trágica que marcou a sua vida, quando seu irmão menor e outras 4 pessoas morreram em uma explosão de nitroglicerina. 2 anos depois, em 1866, Nobel desenvolveu um método que permitiria manusear um instável explosivo líquido com segurança. Para reduzir sua volatilidade, ele misturou nitroglicerina com um material poroso absorvente, criando a dinamite. Esta invenção deu fama e riqueza imensas ao seu inventor, e iniciou uma nova era na construção, mas também na destruição. Isso porque não demorou muito para que ela começasse a ser utilizada com fins bélicos. A dinamite foi empregada como conteúdo explosivo dos projéteis de artilharia e cargas de demolição militares, causando centenas de milhares de mortes. Nobel morreu em 10 de dezembro de 1896, na sua casa em San Remo, na Itália, depois de assinar seu testamento que definiu as bases para o que se tornaria o prêmio internacional de maior prestígio em prol do progresso humano.